essa imagem. Estou trazendo nela dois tipos de estudantes. Observem direitinho aqui. Mesma prova, mesmo conteúdo e mesma semana de estudo. Estão tudo ali no mesmo contexto. Nenhum com mais, nem outro com menos. Somente um irá passar. Eu vou te mostrar, melhor dizendo, eu vou te provar com a ciência qual desses dois que irá ser aprovado, que terá seu nome no Diário Oficial. 3 pilares que separam quem passa de quem não passa. Você se identifica com qual dessas duas, com qual lado da imagem? O que está com a mesa organizada ou o que está totalmente com a aparência de perdido com um café na mão? Diga para mim, qual dessas duas ao qual você se encaixa nesse momento? Por quê? Se você estudou a semana toda, se encheu de café, ficou até de madrugada e ainda assim sente que não está evoluindo, o problema não é você, é o método que você está usando, é a orientação errada que estão te passando. E hoje eu vou te mostrar exatamente onde está esse erro. Pode ter certeza. Hoje, nesse vídeo, você vai descobrir aonde está o maior erro de todos. Eu sou o professor Wagner Júnior, sou professor de Matemática e Filosofia, especialista em Neurociência Cognitiva e Neuropsicopedagogia, com mais de 25 anos de experiência em sala de aula, em coordenação, direção, supervisão e orientação. E nesse período, sempre transformando alunos em estudantes, para que eles pudessem atingir a tão sonhada aprovação. E nesse vídeo eu vou analisar esses estudantes para você, imagem por imagem, erro por erro, pilar por pilar. Pode ter certeza disso. É uma análise real, neurociência aplicada e alta performance. Antes de entrar nas imagens, eu preciso te apresentar a lente pela qual eu analiso um estudante. Melhor, eu analiso um aluno, tá? Para depois ele se transformar em estudante. Essa lente tem 3 pilares. É a estrutura do fluxo da vitória. E esses pilares vêm direto da neurociência do aprendizado e também da minha experiência de vida. A experiência como professor, experiência como concurseiro, experiência como pesquisador. O primeiro pilar é a gestão emocional, é o que eu falo sempre. Se você não souber doutrinar, vou falar grosso modo, domesticar, dominar, adestrar o seu emocional, você pode ser o pica das galáxias nas questões. Você pode gabaritar simulado por simulado, prova por prova, mas quando chegar no dia do concurso, no dia da prova, você botar a bunda na cadeira, na sala que você vai fazer a prova, olha para a direita, candidato, olha para a esquerda, mais candidato, olha para sua frente, candidato, dá uma viradinha para trás, mais candidato. Aí fica o tic-tac do telefone, do relógio. Vem o fiscal e se apresenta. Logo em seguida o fiscal te entrega o bloco de prova e ele fala: pode começar. Ali já dá o start inicial para quem não tem domínio travado. Isso é certo de acontecer com quem não tem uma boa gestão emocional. Ele fica com ansiedade, fica com medo, fica estressado, fica com tudo que não pode ter naquele momento. E quando entra o estresse domina, ele libera o cortisol atua como uma chave que desliga o acesso ao córtex pré-frontal. E quando acontece isso, ferrou. Não adianta chorar, não adianta chamar a mamãe, não adianta fazer macumba, não adianta porra nenhuma. Nem a reza braba vai adiantar. Porque desligou o acesso ao córtex pré-frontal, você não consegue resgatar nenhuma informação do hipocampo, nenhuma informação que está na sua memória de longo prazo. E com isso você fala: me deu branco. Porra nenhuma. Porque a matéria saber, você sabe. Mas o que acontece? Você não tem acesso devido ao estresse, devido ao cortisol. Você não pode dar nenhuma brecha para que seu emocional tome a frente. Esse é o pilar número 1. O segundo pilar é a gestão pessoal. Não adianta você dominar o emocional, dominar o pedagógico, mas se não dominar o seu pessoal. Se você não tiver uma boa organização, você não vai render nos estudos. Você tem que ter uma organização de tempo, uma organização do ambiente, uma organização do seu corpo. Você tem que ter uma mesa organizada, uma mesa limpa para evitar distrações. Valorizar
o seu tempo disponível para o estudo. Você precisa ter uma lista das prioridades por dia. Ainda mais se você trabalhar, se tiver que fazer algo a mais além de estudar, aí a gestão pessoal tem que agir mais ainda, tem que ser mais forte, porque para o cérebro, ambiente é sinal. Sinal de caos gera o quê? Modo de sobrevivência, não modo de aprendizado. Você pode ficar 3, 4 horas ali. Pelo menos mesmo estressado, hoje tá pago. Porra nenhuma, você só teve ali, obesidade cerebral. Nada ali rendeu, nada ali você vai conseguir resgatar. Com certeza. Então, com esses 3 pilares, pilar número 3 é a gestão pedagógica. É aí que vai entrar como você vai estudar, técnicas de estudo, a metodologia que você optou por estudar. Essa aí é a parte realmente da bunda na cadeira, caneta na mão, PDF em cima da mesa, concentração. Você precisa estar totalmente organizado. Estudar por bloco, como eu já cansei de falar, como eu oriento, se você tem pouco tempo para estudar, pelo menos para você poder ter um bom estudo no dia, você precisa ter um bloco de 135 minutos. É claro, se você não puder ter esses 135 minutos, tem que fazer mágica, estratégias, tem que remanejar, mas ajustar a metodologia para você. Lembre-se uma coisa, não é você que se ajusta ao método, o método se ajusta a você. O método está pronto, você vai seguir um método, mas às vezes a ordem, às vezes o tempo, você ajusta para a sua realidade. Mas se ele fala para você que você tem que cumprir 4 passos naquele dia, você cumpre os 4 passos solicitados. Se vai ser com menos tempo, mais tempo, aí, se vai ser somente no PDF, se vai ser na videoaula, é com você. É liberdade de ação. E outra coisa, só ler não é estudar. O que é o meu bloco de 135 minutos? Os primeiros 5 minutos é um resgate ativo do que você estudou ontem, no dia anterior. É um resgate. Vai baixar a cabecinha ali, papel e caneta e lembrar depois dos 5 minutos do resgate, você entra para 20 minutos de estudo. Vai estudar 20 minutos focado. Depois você vai parar por 5 minutos. É o método difuso que o cérebro precisa relaxar. Passou os 5 minutos, mais 20 minutos focado. Passou os 20, mais 5 difuso. Mais 20 focado. Mais 15 difuso. Deu 15 minutos? 30 minutos de exercício. De médio a difícil. Professor, mas 30 minutos é pouco. Faz um bem feito, faz 2 bem feito. Errou? Vai transcrever o erro para um caderno. Transcreve a questão, a resolução completa e anota o que você errou. Faça suas observações. Eu errei aqui porque eu troquei o sinal. Eu errei aqui porque eu troquei a data. E assim vai. Após esses exercícios, você vai fazer 5 minutos de resgate ativo do que você estudou nesses 60 minutos aí. Mais o exercício. Se você não conseguir fazer um parágrafo, pelo menos ali 2 frases, que te resuma o que você realmente estudou, você não pode avançar. Você tem que voltar, estudar tudo de novo, para poder, quando você avançar com certeza. Vai avançar sabendo a matéria. Não faça aquilo, depois eu volto e vou lembrar. Ilusão de aprendizado vai se transformar numa grande bola de neve. Com esses 3 pilares, qualquer foto de qualquer aluno vira um diagnóstico. Vamos começar agora a analisar as fotos que eu separei para você. Voltando aqui na primeira imagem, nós temos ali, o que você percebeu nessa imagem aqui desses 2 estudantes? O que você percebeu? O da direita, se você perceber lá no fundo, ele tem um plano de estudo, ele tem um planejamento ali na parede. Ele tem ali em cima da mesa um timer, que é o Pomodoro que ele usa para poder fazer um bloco. Ele tá ali, escrevendo à luz do dia. Isso aqui chama atenção. Por que chama atenção? Porque o cérebro humano tem um ciclo biológico chamado ritmo circadiano. Então temos que respeitar o nosso ciclo circadiano, aonde você rende mais, aonde você rende menos, o que você precisa fazer, em que momento você pode fazer uma coisa, em que momento você não pode fazer. Então o ciclo circadiano é uma coisa muito interessante de depois você estudar isso e ver o que é melhor para você. Levantou, primeira coisa, vai estudar. Se tem oportunidade de abrir luz natural entrando para que o seu cérebro veja, ele consiga associar dia, ele consiga associar melhor potência e assim vai te ajudar muito nos estudos. Os picos de concentração mais altos acontecem geralmente entre 9 e meio-dia e também
entre 14 e 17 horas. Depende muito o horário que você vai acordar, depende de pessoa para pessoa. Agora, olha esse aqui do lado. Cansado, xícara de café, parece dedicado, né? Errado, não tá dedicado. Isso aqui não é disciplina, é autossabotagem. Com aparência de esforço, quando você estuda de madrugada em estado de privação do seu sono, do seu hipocampo, que é a região do cérebro responsável por consolidar a sua memória, que é lá que fica a memória de longo prazo, o maior arquivo que você tem na cabeça, se localiza no hipocampo, está funcionando de modo emergência. Você pode passar horas lendo, o cérebro não vai gravar quase nada. Por quê? Consolidação de memória acontece no sono. Então é quando você vai dormir que o cérebro vai começar a condensar, consolidar o que você estudou. E não, a consolidação acontece no sono, não no esforço. Eu também tenho que agora fazer uma ressalva quanto a isso. Que estudar à noite, você não tem o melhor rendimento. Sim, verdade. Mas aí você fala, professor, e a pessoa que trabalha, ela só tem um momento à noite para estudar. Como é que fica? Então, eu vou te dar um exemplo real. No ano de 89, eu comecei a trabalhar no jornal o Globo, era contínuo. Eu ia para aula, depois eu ia trabalhar, eu chegava em casa por volta de 11h30, estudava até 2h30, 3 horas da manhã. Quando eu conseguia chegar até as 3, aí eu apagava, 7 horas eu estava de pé. Então eu tinha uma média de 4 horas de sono por noite. Mas aí tá contradizendo o que você falou, sim. Só que o que eu fazia também? Eu criei estratégias que durante o dia, mesmo trabalhando, eu estudasse. Eu ia pro trabalho e voltava durante o deslocamento escutando português, história, na geografia e assim ia. Dentro do trabalho, eu andava sempre com resumos. Então, às vezes eu fingia que estava trabalhando, mas eu estava com um protocolo aberto estudando. Então, quando eu chegava em casa, era mais uma complementação. E também já era meu 4º ano de estudo. Então, para mim, não foi tão ruim assim, porque eu gabaritei matemática, gabaritei física, gabaritei história, gabaritei o SPB. De 80 questões, eu acertei 74. Então, também existe algo fora da curva, quando você realmente quer fazer acontecer. Tem a pesquisa lá em Harvard, que sobre o sono e memória, separaram grupos durante o período, com intervalos de sono para cada grupo, e o que mais dormiu foi o que mais rendeu nas avaliações. Mais uma vez eu falo, depende do contexto, depende da necessidade, também vai depender muito da força de vontade daquele, porque se você não tem tempo para fazer isso, você vai dar teu jeito, cara, se você realmente quer passar. Então, diz para mim aí nos comentários, qual desses dois você quer realmente ser? 3 da manhã, olha essa daí, ó. Relógio marcando 3 horas da manhã. Papel amassado, mesmo jeito ali com uma xícara, lendo, né? Naquele caso ali, ele deve estar dormindo de olhos abertos, como aconteceu comigo várias vezes. Eu entendo os dois lados, o que é da ciência e também a necessidade. Eu estive nos dois lados. Então, eu fico com o coração apertado, fico preocupado. Por quê? Será que realmente ele traçou uma estratégia para que ele pudesse fazer aquilo ali? Será que realmente ele trabalha para ele poder estar ali? Ou se ele não tem um círculo circadiano organizado? Ele troca a noite pelo dia. Porque o sono de dia não é o mesmo da noite. O melhor sono, o sono que revigorante, o sono que coloca as coisas no lugar, é o sono noturno. Então é por isso que às vezes eu fico preocupado, eu fico pensativo, vendo, a pessoa está com baita força de vontade, trabalha, mas será que ela traçou a estratégia certa? Será que ela realmente consegue levar aquilo ali até o final? Vamos analisar essa imagem pelos 3 pilares: a gestão emocional, pessoal e pedagógica. Então vem comigo aqui. Pilar 1, gestão emocional. Olha só a expressão dele: cabeça apoiada na mão, né? Olhos pesados de cansaço, ombros caídos, totalmente sem energia. Isso não é concentração, isso é sobrevivência. Por isso que eu falo, uma boa metodologia para que ele possa superar isso aí, porque senão é somente desperdício de energia. Quando o corpo entra no estado de privação de sono, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio lógico, responsável pelos acessos lá na memória de longo prazo, planejamento, resolução de problemas, começa a apagar, ele começa a falhar. Então aquelas continhas 1 mais 1, você já não consegue botar o 2. Aí você olha e fala, caraca, cada dia que eu estudo eu tô ficando mais burro ainda. Não.
é cansaço. A verdade é essa. É o cansaço. E sabe o que fica ativo? A amígdala. Tema de medo e ansiedade. Essa não para. Então ela fica ativa. Então enquanto ela tá ativa, vai te dar ansiedade, vai te dar medo, vai gerar o estresse e ferra tudo aí. Acaba com você. Em outras palavras, às 3 da manhã, ele não está aprendendo, ele está sobrevivendo com ansiedade ativa. Essa é a verdade. A ansiedade ali tá botando ele, mantendo ele ali, é a ansiedade dele de querer estudar, de querer aprender, mas não sabe que está jogando energia fora. Analisando agora pelo pilar número 2, gestão pessoal, olha só a mesa. Pilhas de livro desordenadas, certo? Papel amassado. Esse ambiente está comunicando uma coisa para o seu próprio cérebro. O quê? Você está em crise. Você não consegue dar conta. Então aquilo tudo já é um comunicado para ele. E com isso, o cérebro tem que responder de um jeito ou de outro. E o que o cérebro faz? Responde com cortisol, que é o hormônio do estresse, que bloqueia a formação de novas sinapses, certo? Que são exatamente as conexões que permitem o aprendizado acontecer. Ele bloqueia o aprendizado acontecer. Ele bloqueia o acesso às informações que já estão lá no hipocampo. Quando o cortisol atua, vai dormir. Não rende porra nenhuma. Estudado aí o efeito Zeigarnik, que é o cérebro, ele vai focar no que está totalmente incompleto e vai te gerar uma tremenda ansiedade. Consequentemente, sem aprendizado. Se há necessidade de estudar à noite, estudar na madrugada, do que for, você tem que ter um belo planejamento, uma bela estratégia para que não saia perdendo. E também, agora olhando pelo lado do pilar número 3, a gestão pedagógica. E o método que ele está usando ali? Tem método? Sim. O que esse aluno está fazendo às 3 da manhã ali? Provavelmente relendo, tentando decorar, certo? Esperando que o conteúdo entre por osmose. É complicado. Se está cansado, nada funciona. Mas a neurociência do aprendizado, ela é clara, muito clara, claríssima. Repetição passiva é a técnica de estudo menos eficiente que existe. A professora, você falou que no seu bloco de estudo tem a leitura passiva. Sim, mas ela não é solta, ela está conectada a resgate, conectada a exercício. Então, quando eu falo isso, quando eu montei o meu método, sabendo de tudo o que acontece, eu fiz uma estratégia para que, mesmo que eu use o que fala que não serve, mas para mim vai servir porque ele não está solto, está conectado. Tem uma razão de estar ali. O que funciona se chama prática de recuperação ativa. É aqueles 5 minutos que eu falei para você do final. Você forçar a cabeça do bloco, depois de você ter estudado 60 minutos, ter feito meia hora de exercício, não é possível que você não consiga fazer um resgate ativo. Não é possível. Se não conseguir, não avance. Retorne, estude novamente o mesmo conteúdo. Outra coisa que é importantíssimo no estudo, acabou de estudar, fez o resgate, ensina o conteúdo para você mesmo, ensina para um colega. Senta aí que eu vou te dar uma aula, depois você me diz aí o que você achou da aula. Então, quando você explica a matéria, faz o resgate ativo, isso aí ativa muito mais regiões cerebrais e grava o conteúdo com muito mais força. Agora eu preciso ser honesto com você. Em relação a essa imagem aqui, essa é a mais perigosa de todas. Aquilo que está na mão dele é um câncer. A dopamina que estava reservada para ele naquele momento, ele estudar, ele está gastando ali na tela. Quando acabar a dopamina dele ali estiver fraca, ele vai pensar em estudar. Aí não tem vontade. É um erro que não parece erro. Parece simplesmente que você está naqueles 5 minutos do método Pomodoro. Muita gente se reprova, não é que fica reprovado, não. Se reprova por causa dessa porcaria do celular. Essa é a verdade. Olhando ali pelo lado da gestão emocional, sabe o que está acontecendo no cérebro dele ali, ó? Quando está pegando o celular na hora do estudo? O sistema de recompensa libera a dopamina antecipatória. A recompensa, aquilo que te dá o prazer instantâneo ali, quando você termina uma tarefa, que libera aquilo ali, cara, você dá assim, terminei. Dá aquela respirada funda, libera aquela dopamina, aquela sensaçãozinha ali gostosa, você não vai ter porque tá liberando ali, ó. E não é só isso não, você ali tá dando margem pro cérebro entender que estudar é chato, é difícil e que o celular é fácil e prazeroso. Então ele começa a resistir aos estudos e busca pelo celular. Você impede o maior estado de concentração, que é o estado flow, quando você perde noção naqueles 20 minutos do que está acontecendo ali. Você fica tão focado, que você se desliga do mundo. Aí você, quando toca o alarme de 20 minutos,
você volta assim e fala, caraca, bicho, nem percebi, porque você focou tanto que você atingiu o estado flow. Analisando agora pela gestão pessoal, olha só, a posição do celular na mão, não na gaveta, que tinha que estar guardado, escondido, trancado em algum lugar, ainda mais se você tem fraqueza por isso. Isso significa que ele nunca entrou em concentração real. Ele ficou o quê? Ele estudou ali no raso o tempo todo. Se a cada intervalo ele pega o celular, ele gasta pouca dopamina que ele tem. Quando ele vai para os 20 minutos, o que ele tinha que dar de porrada em 20 minutos concentrado, tá nadando na superfície. Não mergulhou fundo. E a ciência fala que quando a gente perde o foco, a gente leva 23 minutos para voltar no estado inicial que a gente estava lá focado. O celular, no seu ambiente de estudo, é igual a uma concentração zero. Você vai se concentrar muito pouco para estudar. Agora, olhando essa imagem, você vai achar, pô, isso aí tá no padrão, tá bem organizado, né? Ele tá ali com um planejamento, quadro, ele tá com outro planner na frente, onde ali ele pode estar marcando o avanço dele, as métricas, questões, cada um traça a sua estratégia. Só que agora, a gente entra nessa imagem, o mais interessante, o quê? Parece fazer tudo certo, tá parecendo. Mas tem um erro escondido, um detalhe ali. Olha só o cronograma na parede dele, com canetas organizadas, né? Bloco de estudo visível, postura ereta. Isso aqui já é outro nível do ponto de vista da gestão pessoal. Esse estudante está bem à frente dos anteriores. Aí, analisando aqui pela gestão emocional, a postura dele comunica algo importante. Ele está no controle, não em modo de sobrevivência, em modo de execução. Então está ali, ó, agindo, partiu para cima do problema. Ele não está dando brecha para ninguém. Isso reduz o quê? Cortisol e aumenta a norepinefrina. Caraca, dislexia tem hora que é complicado, hein? Que é o hormônio do foco. E cria as condições ideais para a formação de memória ao longo prazo. E tem um efeito Amicandy, que é o quê? Postura ereta aumenta a testosterona e reduz o cortisol em até 25%. Então, até o jeito de você sentar, manter uma postura, te ajuda a render melhor nos estudos. Agora, passando para a gestão pessoal, no pilar 2, o ambiente está organizado, o cronograma está visível, isso não é perfumaria, isso é design cognitivo. Até aí estamos indo bem, muito bem. Quando você vê o cronograma, o cérebro ativo, o córtex pré-frontal, você entra no modo de planejamento consciente do que você precisa fazer. Ele já diferencia isso aí, que é o estudante master do aluno. Aí tá a diferença. Na parte emocional e pessoal, tranquilo. Agora a gente vai analisar a pedagógica. Aí que tá o erro escondido. Na pedagógica. Olha o que ele está fazendo. Escrevendo. Mas o que ele está escrevendo? Mas o que será que ele está escrevendo ali, gente? O que será? Se ele estiver apenas copiando o livro, ele está cometendo o mesmo erro com uma apresentação melhor. Ele só está com um ambiente melhor, mas está errando. Porque cópia não resolve problema. Ah, professor, mas você já falou que você anota tudo. Claro. Aí que eu falo. Cópia solitária não vai resolver seu problema, não é estudo, e sim uma sequência onde você copia trechos importantes e ali você vai fazer mais um estudo para você depois fazer a seu resgate ativo, seu resumo de estudo. Então, existem os porquês ali. Mas se ele estiver fazendo o resgate ativo, resolvendo ali a questão da prova, a questão do momento que ele estudou ali, do assunto que ele estudou, está correto. Mas se ele estiver somente fazendo uma cópia, então ao invés de fazer cópia, faça o resgate ativo. Monte um bom resumo. Esse estudante aí está quase lá. Só precisa de um ajuste de método para virar um estudante de alta performance. Esse ajuste que eu estou falando, se a gente levar essa imagem para que ele esteja somente copiando. Se ele estiver fazendo o exercício no bloco dele ali dos 30 minutos, ou estiver fazendo o resgate ativo, está correto, está correto. Nós temos nesse caso aqui as duas interpretações. Olha só, essa imagem aí, que nós analisamos até agora, é a mais verdadeira de todas ali, ó. Por quê? Esse aluno não está fingindo, ele está no limite dele, já chegou no limite, está perdido. Eu sei que muitos ali, ó, muitos de vocês já estiveram que nem ele tá ali, ó. Eu mesmo já estive nessa situação. Saturou, limite tá lá em cima já não sei mais o que eu vou estudar.
Estudei tanto que eu não usei um método, não usei um planejamento, não dividi bloco, já saturei tudo que eu podia naquele dia e com a sensação de que não aprendi nada. Aí passa na cabeça, sou inútil, sou um merda, sou um burro, eu não nasci pra isso. Aí começa ele mesmo detonar ele e jogar contra ele. E isso tudo aí que tá passando com ele, hoje nós temos um nome especial pra isso. Sabe o quê? Neurociência. Chama isso aí, ó, de sobrecarga cognitiva. Ele se sobrecarregou de uma maneira, tá estafado. E ela não é sinal de fraqueza, é sinal de que o método está errado. Falei desde o começo. O método que ele está usando, tudinho, está errado. Vamos pegar ali, ó, o lado emocional, a gestão emocional ali. Vamos ver pelo lado da gestão emocional. O que está acontecendo no cérebro dele é o colapso de recursos. O córtex pré-frontal está saturado, sobrecarregou o número de informações que ele tem limite ali. A memória de trabalho está cheia e o sistema nervoso entrou no modo de defesa. Acabou ali. Pode parar, vai descansar, toma um banho, vai tirar um cochilo para botar as coisas no lugar e você recomeçar. Mais uma vez, nessa situação, você não adianta ficar. Você não vai aprender, você só está sobrevivendo. E o pior, se você deixar isso aí criar um ciclo vicioso, que achar que o sofrimento é sinal de que você está aprendendo. Olhando pelo lado da gestão pessoal, olha só a mesa dele, papel amassado. E o pior, uma pilha de livros. Quando você vai estudar um assunto, é somente o livro daquele assunto. Ali ele está com vários. É sinal de que ele ficou estudando várias matérias. Não, achando que estava estudando várias matérias, vários assuntos. É isso aí que dá o colapso. Porque ambiente e mesa se espelham. Isso não é metáfora não, tá? É neurociência. O cérebro usa o ambiente externo como extensão do ambiente. Então ele está aqui. Se você mantém tudo organizado, ele vai manter lá dentro a organização melhor possível. Se ele vê que está uma zona, ele vai deixar lá dentro também uma zona. A grosso modo aí. Continuando aqui, então o que a gente vê ali, ó? O que esse aluno precisava não era estudar mais, era parar, se organizar e recomeçar com um método. Tá assim? Para. Vai tomar um banho, vai descansar, depois volta. Agora, eu preciso parar a análise por um segundo, porque nada do que eu analisei até agora é sobre esses estudantes, é sobre você. Isso mesmo, é sobre você que está aí do outro lado. Você estuda de madrugada com café e acha que isso é disciplina? Você tem o celular do lado ali de você estar estudando quando tenta se concentrar? Você já chegou no ponto com as mãos na cabeça e pensando que não adianta mais nada? Está tudo perdido ali, que eu sou um burro ignorante? Já passou por isso? Eu sei que sim. E não é porque você é preguiçoso ou preguiçosa, não. Não é porque você não quer, é porque ninguém te ensinou o método certo. Ninguém te falou como você precisa se comportar no momento dos estudos. Isso é verdade. E a escola, ao qual nós vamos desde pequeno, ela nunca parou para nos ensinar como estudar. Fica muitos de especialistas lá, ainda mais hoje em dia, cheio de especialistas, que não sabem porra nenhuma, a grande maioria. Serviço de orientação educacional só quer cobrar do aluno que estuda. Vem cá que eu vou montar um planejamento para você. Planejamento fora da realidade do aluno? Montar um cronograma lá a olho nu sem saber o que é. E eu já presenciei isso muitas e muitas vezes. Existe uma enorme diferença entre conteúdo e processo. Enorme, é um abismo muito grande entre informação e aprendizado real. E é exatamente isso que a neurociência veio revelar. O cérebro tem um manual. É que nem você comprar uma televisão, um celular, o que for, vem aquele manualzinho de instrução. O cérebro tem um manual de instrução. Então, quando você aprende a seguir o manual, o estudo deixa de ser sofrimento e você passa a performar nos estudos. Passa a ser um estudante, deixa de ser aluno. Mas para isso você tem que entender o seu manual de instruções. Então eu vou te dar agora o plano de ação baseado nos 3 pilares. Anota isso aí. Anota isso aí. No pilar 1, gestão emocional. O que fazer? O que você precisa fazer? Antes de estudar, respira aí, ó. Exercício da respiração. Puxa em 4 tempos, contando. Segura em 4. E solta em 4. Isso aí, ó, o que isso aí faz? Ele ativa o sistema parasimpático e prepara o cérebro para o modo de aprendizado. Antes de começar a estudar, exercício da respiração.
4, 4, 4. Estude em bloco, né? No meu caso, montei um bloco de 135 minutos. Já expliquei como é que é. Nos intervalos, faça uma caminhada. O cérebro precisa de tempo offline, que é o descanso, é o difuso, para que ele possa organizar, né? Desinchar, desinflamar naquele momento que você estudou. Agora nós vamos para o pilar número 2, a gestão pessoal. O que fazer? Mais uma vez, organiza sua mesa antes de começar a estudar. Organiza tudo. Melhor ainda, quando você acaba de estudar, já deixa ela pronta para o dia seguinte. Menos tempo você perde no pico que você está melhor para estudar. Aprenda a gastar a sua melhor energia na direção certa. Então, quando acabou de estudar, já deixa organizado sua mesa para o dia seguinte. Isso aí vai te dar muito. Somente o material que vai ser usado. Somente isso e mais nada. E na gestão pedagógica, o que fazer? As estratégias que realmente funcionam. Resgate ativo, blocos em cima do pomodoro, exercício. E dependendo da situação, uma leitura passiva, mas dentro de um contexto. Não deixe de fazer a questão. Errou, preencha o caderno de erro. Assinala ali o que você errou, o porquê você errou, que você não vai errar mais. Usa ali o Feynman. O que é o Feynman? Ensina o que você estudou. Pode ser para você mesmo, em frente ao espelho, se dê aula. Isso reforça o aprendizado. Esses 3 pilares aplicados juntos vão mudar completamente a sua relação com os estudos. Não porque são mágicos, a verdade é essa. Não é magia, é ciência. E a ciência combate a magia. Pode ter certeza disso. A alta performance não é para quem se esforça mais não, tá? É para quem aplica o método certo, no estado certo, no ambiente certo, no momento certo, na hora certa. Tudo tem que estar certo para poder performar nos estudos. Vem cá agora. Agora me diz uma coisa. Vai lá nos comentários e coloca para mim. Qual dos 3 erros você mais se identificou? O emocional, o pessoal ou o pedagógico? Qual deles? Então, gente, eu espero aí ter transmitido para vocês mais um conhecimento para que vocês não pequem novamente no momento de estudar, para transformar você, um aluno comum, em um estudante master através da jornada da montanha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.